Quero que você abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 2, os versos 16, do 6 ao 18. Nós temos uma tela ali com os versículos-chave dessa noite, que é o 13 e 14. Mas abra sua Bíblia e vamos ler do 6 ao 18, que diz assim: E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz, e deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu-o em panos e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. Eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: Não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: Vamos, pois, até Belém e vejamos isto que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente, e acharam Maria e José, e o menino deitado na manjedoura. E vendo, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dito. E todos os que ouviram se maravilharam do que os pastores lhes diziam. Amém. Pode tomar seu assento. Irmãos, pregar no culto de Natal é um dos maiores privilégios que tem para o ministro do Evangelho, por se tratar de um culto único, uma vez por ano. Cada palavra dita aqui tem que ser absolutamente muito bem pensada, estudada, analisada, para que os próximos minutos sejam de altíssimo proveito para a gente tratar esse assunto que é tão importante. Eu me proponho, a princípio, antes de entrar necessariamente na história, até porque o culto é um culto temático que fala do nascimento, nós cantamos o nascimento, obviamente tem que ser pregado o nascimento de Jesus, mas eu quero aproveitar para tratar rapidamente alguns assuntos aqui no que diz respeito ao Natal, e que muitos crentes, muitos cristãos, eles até alguns entendem que não é bem assim, mas não sabem explicar o porquê. A primeira coisa que eu quero responder aqui nessa noite é uma pergunta que atormenta muitos cristãos. A festa de Natal, ela é uma festa pagã, mundana, ou ela é uma festa cristã? Uma outra pergunta que se faz é: a data que Jesus nasceu é essa mesmo, do dia 25? E com o advento da tecnologia, das redes sociais, existem tantas coisas postadas que você acaba se perdendo. Cada um fala uma coisa no YouTube, cada um fala uma coisa no Facebook, enfim, vira uma confusão tremenda. Então eu me proponho aqui a dar uma posição do que a gente entende como igreja, dessa igreja entende, a respeito disso, nesses minutos iniciais. A primeira coisa é que uma coisa é absolutamente certa: Jesus nasceu, isso nós não temos dúvida nenhuma. Jesus nasceu. Pastor, Jesus nasceu no dia 25 de dezembro? Isso eu tenho certeza que não. Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, pelo simples fato de que dezembro em Israel é inverno, é frio, então a gente já consegue entender pelo contexto político que Roma jamais faria um recenseamento, uma contagem do povo numa época chuvosa como esta, a ponto de Esdras citar essa época, a época de dezembro, dizendo que não era possível nem que eles ficassem para o lado de fora, tamanha era a quantidade de chuva. Então, Roma jamais faria um recenseamento, uma contagem do povo em dezembro. Isso é um fato histórico. Outro fato claro é que nós lemos que os pastores estavam no campo, na madrugada. Os pastores não estariam no campo
com temperaturas absolutamente baixas, debaixo de chuva. Então acredita-se que foi ou maio ou em setembro. Por que que a Bíblia não deixa isso claro? Porque não é isso que importa. Porque não é isso que importa. Quando a gente olha para o porquê então dia 25. Pastor, dia 25 de dezembro é negócio de festa pagã. Quando a gente vai ler a história da igreja e a própria história secular, a gente descobre que no ano 350 depois de Cristo, quando Constantino, imperador de Roma, se converte e transforma a religião do Império Romano, a religião cristã, ele sofreu muita resistência, principalmente em Roma, que tinha muitos templos a outros deuses. Um dos templos principais da época, no ano 350 depois de Cristo, era um templo a Saturno. O deus Saturno era a figura de um homem idoso com uma foice na mão, e ele também era conhecido como o deus da colheita. Então, o povo de Roma oferecia oferendas. A oferenda principal a esse deus era pão. Eles ofereciam pão na oferenda a esse deus. A festa desse deus durava uma semana, do dia 17 de dezembro ao dia 24 de dezembro. Os cristãos enfrentavam uma grande resistência para conquistar o povo para Cristo. Tiveram uma ideia. E então disseram a eles: olha, enquanto o Deus Saturno, ele é aquele para quem vocês oferecem pão, o Cristo que nós servimos, ele é o pão vivo que desceu do céu. E se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Eles começaram então a combater isso, a combater o Deus Saturno, que recebia como oferenda o pão. E eles começaram a pregar o que está escrito em João capítulo 6, versículo 51, que é esse pão, que Cristo é esse pão, que não é nós que damos o pão, mas é Deus que nos dá o pão vivo que desceu dos céus. Quando chegava dia 24 para o dia 25, então eles faziam uma festa na madrugada ao Deus Sol, uma grande festa chamada Nascimento do Sol Invicto. Eles invocavam esse Deus que era supostamente amigo de Saturno, para que eles abençoassem a colheita, entendendo que precisava de chuva, mas também que precisava de sol, para que a terra produzisse. E bem do dia 24 para o dia 25, eles faziam então uma grande festividade ao Deus Sol Invicto. Os cristãos então tiveram uma ideia, e que ideia maravilhosa. Eles usaram dos artifícios de Paulo, que usava a cultura do povo para pregar o evangelho, e eles disseram para o povo: olha, deixe que a gente leia um texto para vocês a respeito do sol. Está lá em Malaquias capítulo 4, versículo 2, e diz: mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Eles então decidiram, os cristãos, dizer: se do dia 17 ao 24 vocês oram para Saturno, do dia 24 para o 25 o negócio de vocês é o Deus Sol, eu quero dizer então que o dia 25 inteiro representa não o nascimento do sol, mas o nascimento do Cristo, que é o pão vivo que desceu do céu, mas também é o sol da justiça para dissipar as trevas de toda a humanidade. A ideia é cristã. E deu certo. As pessoas, quem se levanta nessa noite e diz: eu conheço um templo a Saturno, não existe mais. Quem se levanta nessa noite para dizer: olha, eu conheço uma igreja que adora o sol invicto, ninguém conhece mais. Por quê? Porque hoje, no final do ano, no dia 25, o cristianismo, desde essa época então, engoliu Saturno, engoliu o Deus Sol Invicto, e nós comemoramos então, não o nascimento do sol, mas o nascimento desse pão vivo que foi enviado para nós. Então não importa, meu irmão, não importa se foi em maio, não importa se foi em setembro, nós não sabemos. O que importa então, pastor? O que importa é que o pão vivo que desceu do céu, nasceu entre nós, tabernaculou entre nós, viveu entre nós, vive entre nós, caminha entre nós e está aqui nessa noite entre nós. É isso que importa. Então nós temos que celebrar o nascimento de Jesus. Glorificado seja o santo nome do Senhor.
obviamente, que o diabo fica absolutamente furioso com isso. O que antes era uma festa pagã a deuses que não são deuses, mas que são demônios, agora o povo se reunia no dia 25 de dezembro em torno da comemoração de esse Cristo que nasceu entre nós. E o diabo ficou furioso com isso. Então, através das suas astúcias, ele tem uma ideia. Como destronar Cristo? Como fazer com que as pessoas que antes pensavam em Saturno e pensavam no Sol invicto, agora estão pensando em Cristo, como fazê-las pensar em outra coisa que não seja Cristo? Então, um padre na Alemanha chamado São Nicolau, da onde vem Santa Claus, decide, na noite de Natal, entregar brinquedos para as crianças. Cria-se ali, de forma sutil, uma lenda, ou aí algo que a gente pode chamar de uma grandiosa lenda. Essa lenda veio para tirar Jesus do trono, para que Jesus fosse esquecido. Então, num plano maquiavélico, foi colocado nessa lenda características de Cristo. Porque o diabo, ele não aparece com chifre e tridente na mão para você não, meu filho. Ele aparece de forma sutil, sem que você perceba, para tirar toda a sabedoria que tem dentro da sua mente. Então, ele pega alguém que se parece com Cristo. Ele coloca nessa lenda características de Cristo. E Paulo já advertia com relação a lendas. 1 Timóteo 4:7, o texto diz assim: rejeita, pois, as fábulas profanas de velhas e exercita-te na piedade. Tem uma tradução livre que traduziu 1 Timóteo 4:7 da seguinte forma: mas vocês não tenham nada que ver com as lendas pagãs e tolas. Para progredir na vida cristã, faça sempre exercícios espirituais. Paulo já citava essas lendas que existiam na época e que se renovavam ao longo dos séculos. Então, alguém com as características de Jesus tomou o lugar de Jesus no Natal. E eu provo isso, que o Papai Noel tem todas, 99%, não tem 100 porque não é Cristo, 99% das características do Papai Noel são de Cristo. Para quê? Para que a gente tire o foco de Cristo e coloque em algo que é semelhante a Ele, mas não é Ele, é uma fábula, é uma lenda. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada, em Apocalipse 1:14 diz que esse Cristo glorificado tem cabeça e cabelos brancos como a neve. O Papai Noel também tem cabelos brancos e barba branca. Quando eu olho para Apocalipse 19:13, a Bíblia diz que Cristo está vestido de uma veste tingida de sangue. Que cor que é a veste? Vermelha. O Papai Noel também se veste de vermelho. A Bíblia diz em Mateus 24:42, vigiais, pois, porque não sabeis a que horas há de vir o vosso Senhor. Nós não sabemos quando Cristo vai voltar. Papai Noel também não. A Bíblia diz que é como o ladrão da noite que virá. Papai Noel também vem de noite. Ninguém vê, ninguém espera. Ele entra, seja pela chaminé, seja pela janela, nunca pela porta. Quando a gente olha para a palavra de Deus no Salmo 48, versículo 1 e 2, diz assim: grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, no seu santo monte. Escute agora: formoso de sítio e alegria de toda a terra é o monte Sião, sobre os lados do norte, a cidade do nosso rei. Jesus vem do norte, e a casa do Papai Noel é onde? Vocês estão fazendo de conta que vocês não sabem, né? Ah, entendi. Ah, não, pastor, nem sabe o que você está falando. Não, pastor. Polo Norte. Quando nós lemos Marcos, capítulo 6, versículo 3, está escrito: não é este o carpinteiro, filho de José? A profissão de Jesus, carpintaria. O que é que o Papai Noel faz no Polo Norte o ano inteiro? Fabrica brinquedos de madeira para distribuir para todas as crianças do mundo. Apocalipse 19, versículo 11 diz:
eu vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro. Jesus virá nos ares montado sobre um cavalo branco, quando o céu abrir para ele vir arrebatar a sua igreja. O Papai Noel também vem do alto, montado nas suas renas, trazendo presentes para todo mundo. Quando eu olho para Apocalipse capítulo 19, 14, diz: seguem esse Cristo os exércitos do céu. Cristo tem um exército celestial, Papai Noel também, um exército de duendes. Quando eu olho para Efésios 4:8, diz: por isso diz, subindo ao alto, levou o cativo ao cativeiro e deu dons aos homens. A palavra dons, traduzida do grego, é presente. O que está dizendo aqui é que Jesus subiu ao céu, levou o cativo o cativeiro e deu presente aos homens. Assim o Papai Noel também faz, dá presente para todos. A Bíblia diz em Apocalipse 3:21, como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. O Papai Noel também tem trono. Tem um trono do Papai Noel em todo shopping dessa cidade, tem um trono lá para o Papai Noel sentar. Por quê? Porque ele tem que ter as características de Jesus. A Bíblia diz em Hebreus 4:16, cheguemos pois com confiança no trono da graça. Da mesma forma, existe uma fila de crianças doido para chegar com confiança no Papai Noel e pedir o presente. É a mesma coisa. Finalmente, Jesus diz em Marcos 10:14, deixai vir a mim os pequeninos e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Papai Noel faz a mesma coisa, deixa eles vir até mim, eu vim para eles, deixa eles se achegarem. Finalmente, meus queridos irmãos, a gente compreende, a gente entende que o Papai Noel é onipresente, porque numa noite ele entrega presente para o mundo inteiro, tem que ser onipresente. E ele também é onisciente, porque ele sabe quais são as crianças que fizeram as coisas certas e quais não são, porque quem ganha são as que mereceram as coisas certas. Observem no texto de Isaías 9:6, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte e Pai da eternidade. Ele é conhecido como Pai da eternidade. E Gálatas 4:6 diz: Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Abba é pai em hebraico, e o pai do grego foi traduzido. Então o Espírito clama, papai. Papai foi o nome colocado no Noel, que é chamado de Papai Noel. Tudo perfeito. Logo, pastor, então, não tem algum problema da gente fazer do Papai Noel um símbolo de Cristo? Tem algum problema? Tem algum erro nisso? Tem por um motivo. Um único motivo. Esse ele não conseguiu se parecer com Jesus, porque é impossível se parecer com ele nesse motivo. Qual é então? O Papai Noel tem essa diferença primordial. A primeira delas, ele dá presente todos os anos. Cristo veio e nos deu o maior presente uma única vez, de uma vez por todas, morrendo na cruz do Calvário por nós. A segunda diferença primordial: Papai Noel dá presente para quem se comporta. Cristo não. Cristo morreu por nós, Romanos 5:8. Mas Deus prova o seu amor para conosco nisso, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós não nos comportávamos bem, nós estávamos nas trevas, mas Ele nos resgatou. Por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu, gente, o maior presente
deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quantos podem glorificar a Deus por isso? Logo, a gente percebe, responda para mim, na Casas Bahia, lá na propaganda da Casas Bahia, passa quem fazendo a propaganda? Papai Noel ou Jesus? Papai Noel. Todas as grandes redes, o garoto propaganda é o Papai Noel. Por quê? É chocante isso, mas eu li a respeito disso. Os publicitários falam o seguinte: se colocar na propaganda Jesus, o nascimento de Jesus, os muçulmanos não aceitam. Se colocar Jesus, os judeus não aceitam. Se colocar Jesus, os ateus não aceitam. Mas se colocar o Papai Noel, o judeu aceita, o muçulmano aceita, o judeu aceita e os crentes aceitam. Então a gente só coloca o Papai Noel e dá certo, porque essa é uma grande realidade. Irmãos, eu não estou aqui, obviamente, para confrontar você. O que eu venho aqui nessa noite é trazer uma palavra de absoluta reflexão e responsabilidade diante da palavra de Deus, porque até agora eu já citei 30 passagens bíblicas para você. O que eu estou falando é baseado na palavra. Aí o entendimento, obviamente, que sempre será seu. O entendimento sempre será seu. Sempre será seu. Mas eu quero lhe alertar que a gente tem que ser transformado, Paulo escreveu aos Romanos, pela renovação do nosso entendimento. O que é essa renovação do entendimento? Eu pensava desse jeito até hoje, a partir de hoje eu vou pensar de um jeito diferente. E eu espero que você esteja aberto à renovação do teu entendimento. Pastor, o que é Natal então? Ai, que vontade, ai, como eu queria chegar nessa hora. O que é então, pastor, o Natal? Fala aí. Vou falar. O Natal é Jesus como Salvador e Senhor das nossas vidas. O Natal não é comércio, não é só festa, não é só música. O Natal não é só amigo secreto. O Natal não é só mesa gastronômica. O Natal é Jesus como Salvador e como Senhor. Você tem que entender, antes de entender que ele nasceu, você tem que entender que ele foi enviado para nascer. E se ele foi enviado para nascer, existia um plano eterno. Eu gosto da seguinte frase: antes do haja luz, já teve o haja cruz. Porque já era um plano eterno, antes da fundação do mundo. Deus já havia planejado que um dia ele nasceria, que um dia ele morreria. O Velho Testamento fala da semente da mulher, que pisaria a cabeça da serpente. Os patriarcas falam de Jesus. Os profetas profetizam Jesus. Paulo escrevendo em Gálatas capítulo 4, versículo 8, ele vai dizer: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher. Ou seja, havia um tempo determinado, chamado na Bíblia de plenitude dos tempos. Tudo estava preparado. Entre o Velho Testamento e o Novo Testamento, houve um silêncio de 400 anos, que foi quebrado quando o anjo Gabriel chegou em Maria e disse: olha, tu darás à luz a um menino e o seu nome será Jesus. O silêncio foi quebrado pelo cântico de Zacarias, quando João Batista nasceu. O silêncio foi quebrado com o cântico de Maria, quando Jesus nasceu. Jesus nasceu. O Verbo se fez carne, habitou entre nós, e nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Porque o mesmo Senhor vos dará um sinal. O sinal chegou. Que sinal era esse? A virgem conceberá e dará luz a um filho, e seu nome será chamado Emanuel, Deus conosco. Quantos podem levantar a mão comigo e dizer: Emanuel, Deus conosco? Oh, aleluia. Quando a gente olha para o texto que eu li, irmãos, nós vemos 3 reações. E como eu disse, não apenas o texto que eu li, mas o texto que o pastor Isaías leu. Vou juntar os dois aqui, para a gente observar algumas reações das pessoas com o nascimento de Jesus. E aí nós vamos ver se você está de acordo com elas ou não. A primeira delas
é a indiferença. Quando Jesus chegou, ainda no ventre de Maria, em Belém, não havia lugar para Jesus. José procura em todas as partes, mas não encontra lugar para Jesus. O comércio, o lucro do recenseamento, gente de todos os cantos de Israel em Belém, girava muito dinheiro. E eles se voltaram então para olhar para eles mesmos. A mesma coisa acontece hoje. Nós vivemos inseridos numa sociedade materialista que corre atrás do ter e não do ser. Uma sociedade que está indiferente para Jesus. Até busca a bênção de Deus, mas não busca o Deus da bênção. Não tem tempo mais para Jesus na agenda dos seres humanos. Isso é tão verdade que eu vou fazer uma pergunta hoje aqui dentro de uma igreja de cristãos. Qual é o tempo que Jesus ocupa na sua agenda? Se a sua dedução é quase nada, pastor, imagina na do mundo. A indiferença com relação a esse nascimento. Não é porque você está aqui nessa noite que você se importa que Jesus nasceu. Talvez você tenha vindo aqui porque hoje é um dia comemorativo. A grande verdade é que o Natal deixa todo mundo mais sensível, com vontade de abraçar. Quando a gente fala para alguém no dia de Natal ou na véspera de Natal, Feliz Natal, a gente sente um negócio legal, gostoso. Com quem? Com a pessoa para quem você está falando. Mas muito raramente nos acordamos daquilo que realmente significa. A indiferença. Esse é o primeiro ponto. A segunda reação que a gente enxerga nos textos é de ódio. Quando Herodes soube, o rei de Jerusalém soube, através dos magos, que havia nascido um rei, ele ficou louco. Por quê? Porque ele era um psicopata pelo poder. Ele desconfiou que a mulher dele queria tomar o trono dele, ele matou a mulher. Ele desconfiou que a sogra queria tomar o trono dele, ele matou a sogra. Ele desconfiou que os filhos queriam tomar o trono dele, ele matou os filhos. Ele desconfiou que a mãe queria tomar o trono dele, ele matou a mãe. Aí chega os magos e diz: olha, nós viemos atrás do rei que nasceu. Ele falou: o quê? Eu tenho que eliminar esse rei. Então, sem piedade, ele manda matar todas as crianças de 2 anos para baixo em Belém. Louco pelo poder, vestido de ódio. Hoje, tem muita gente assim também. Tem muita gente querendo eliminar Jesus das suas vidas. Para quê? Para reinar no seu lugar. Eu não abro mão de ser rei de mim mesmo. Eu não abro mão de mandar na minha vida, de ter o poder absoluto na minha vida. Então, se esse Jesus quer mandar em mim, vou eliminá-lo, vou tirá-lo de perto, vou sentir ódio desse Jesus, vou caçá-lo dentro de mim, até conseguir cauterizar o Espírito Santo, apagar o Espírito, porque quem manda na minha vida sou eu sou o rei. A reação em muitas vidas é exatamente a mesma. Quando a gente olha para a religiosidade, talvez você se sinta um religioso, a gente olha para os escribas, que conheciam as Escrituras, que tinham pleno conhecimento de que o Messias viria da forma que veio, mas mesmo assim não foram capazes de atentar para isso. Sabe quem que eles representam? Eles representam aquelas pessoas que sabem quem é Jesus, que sabem quem é o Salvador. Eles representam as pessoas que sabem quem é o Messias, que sabem quem é o caminho, que sabem quem é o Filho de Deus. Eles representam essas pessoas que têm muita informação, mas não tem conversão. Conhece muito, mas não se entrega àquilo que conhece. Talvez você nessa noite aqui, está aqui e talvez diga: realmente, é Cristo, é assim mesmo, Deus, Deus é assim, eu amo. Não, eu gosto de Jesus, é verdade. Por quê? Porque eu tenho muita informação, mas não tem devoção. Tem muita informação, mas não tem conversão. Os escribas sabiam de tudo, mas mesmo assim, viraram as costas para ele. Pastor, quem então nós devemos representar? Nós temos 2 opções nessa noite. A primeira
nós podemos nessa noite sair daqui como os magos, que vieram e quando encontraram Jesus, lhe adoraram e lhe deram presentes. Que presentes foram esses? Quem lembra? Ouro, incenso e mirra. O ouro é o presente dos reis, o incenso, o presente dado aos sacerdotes, e a mirra, o presente dado aos profetas. Nessa noite, nós devemos, em adoração, reconhecer, em primeiro lugar, o ouro. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e só aos pés dele eu me prostro nessa noite, em nome de Jesus. Mas eu também dou a ele o incenso, e o reconheço não só como sacerdote, mas como sumo sacerdote, aquele que intercede por mim, mas que também é o sacrifício da intercessão, que purifica-me de todo o pecado. Mas ele também é a mirra, o profeta de Deus, aquele que é o próprio Deus falando conosco. Quantos entenderam até aqui? Diga amém. Finalmente, irmãos, eu chego naqueles 2 versículos e eu vou ler eles de novo. Eu quero que você acompanhe aí no telão. Lucas capítulo 12, 13 e 14. E diz assim: e no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. O que eu acho mais lindo aí é que esses anjos aparecem. Os 2 versículos que antecedem dizem assim: e o anjo disse, o anjo disse: não temais, porque aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois da cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Quando o anjo terminou de falar isso, é Cristo o Senhor, entramos nessa cena, e no mesmo instante apareceu com um anjo, por trás do anjo, como que saindo de trás das cortinas celestiais, uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Quando eu tento imaginar essa cena, Gabriel foi mandado para dar a notícia aos pastores. Eu acho interessante porque a notícia foi dada a pessoas que estavam cuidando do rebanho de madrugada. Que coisa maravilhosa. Quando as pessoas estão preocupadas com o rebanho, na madrugada, são para essas pessoas que o céu se abre, gente. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Os que de madrugada me buscam, me encontrarão. Eles estavam cuidando do rebanho. Gabriel surge do nada e diz para eles: olha, não tenham medo, porque eles ficaram apavorados com a manifestação da glória. Não tenham medo, não precisam ter medo. Quando a gente ouve uma pregação do Evangelho fundamentada na palavra, a gente começa a ser impulsionado no Espírito a ter uma mudança de vida, mas isso dá medo. Quando a gente vê a manifestação da glória de Deus, a gente é impulsionado a viver o que nunca vivemos, mas isso dá medo. Então o anjo chega e diz assim: não tenham medo. Jesus sempre chega assim: não tenha medo. Quando João viu Jesus na ilha de Pátimos e teve aquela visão gloriosa e ele caiu por terra, Jesus se aproximou, colocou a mão direita sobre o seu ombro e diz: não tenhas medo. Não tenha medo daquilo que eu posso fazer na sua vida. Não tenha medo da transformação que você pode viver a partir de hoje. Não tenha medo. Então o anjo diz: não tenha medo, porque o que eu venho trazer é uma boa notícia. Não só uma boa notícia, é uma nova notícia. Ele diz: novas de grande alegria. Não é possível que nessa noite tenha alguém num culto onde comemoramos o nascimento de Cristo triste nessa noite. Mas eu tenho uma coisa para dizer para você que está triste nessa noite, angustiado: Jesus nasceu. Ele já nasceu, Ele já está entre nós. Isso é motivo de grande alegria. Não fique assim, não tenha medo, Ele nasceu. Aleluia.
não tenha medo. Na cidade de Davi hoje nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. O que eu acho fantástico é que o anjo diz, não eu, na cidade de Davi hoje nasceu o Salvador. Irmão, isso não está ali por acaso. Na cidade de Davi hoje nasceu o Salvador. Quando a gente olha para o Velho Testamento, a gente vê que o Velho Testamento é muito bem datado. Quando você olha o livro de Neemias, cita o mês e o dia do mês em que as coisas foram acontecendo. Era muito fácil dizer o mês e o dia do mês que Jesus nasceu. Mas, pela inspiração do Espírito Santo, na hora de colocar mês e dia, o Espírito Santo disse, não coloque mês e dia, coloque hoje. Hoje. Então, a única coisa que eu posso afirmar para vocês hoje, é que Cristo nasceu hoje. Mas amanhã, a única coisa que eu vou poder afirmar não é que ele nasceu ontem, mas é que ele nasceu hoje de novo. Ele é hoje. A Bíblia diz em Hebreus, antes, exortai-vos uns aos outros durante o tempo da vigília? Não. Durante o tempo do culto? Não. Durante o tempo da campanha? Não. Antes, exortai-vos uns aos outros durante o tempo que se chama hoje. Hoje é o dia de Jesus. Quando aquele que estava na cruz, o ex-ladrão da cruz, olhou para ele e disse, olha, lembra-te de mim quando entrares no paraíso, Jesus disse para ele, hoje estarás comigo no paraíso. Então hoje, eu estou dando a maior resposta que o mundo poderia ter, eu estou dando de bandeja para vocês, e não estou nem cobrando nada. Que dia então, pastor, Jesus nasceu? Respondam para mim. Isso está vivo. É diário. Todos os dias quando acordo, eu só acordo porque Jesus nasceu. Eu só sou uma nova criatura porque Jesus nasceu. Eu só passei pelo novo nascimento porque Jesus nasceu. Ele entrou no útero de uma mulher para nascer o meu Salvador, para que eu entrasse no Espírito e nascesse nas águas do Espírito. Só porque ele nasceu, nós estamos aqui. Quando ele nasceu, pastor? Hoje. Ele não nasceu há 2000 anos. Ele não nasceu no mês e no dia. Ele nasceu hoje. Hoje ele nasceu. E quando eles dizem, na cidade de Davi, vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. O anjo gritou, é o Senhor. Deu um reboliço. Os anjos não se aguentaram. Os anjos falaram, o quê? Eu não aguento mais. Até aqui eu aguentei. O exército de anjos celestiais aguentaram quando Gabriel falou com Maria. Quando falou com Isabel. Eles foram aguentando. Aguentaram quando Jesus nasceu, amém. Quando vem a notícia, nasceu hoje o Salvador, eu imagino que eles perguntam, quem é ele? Cristo o Senhor. Os anjos saem de trás das cortinas celestiais e começam a gritar, glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. Nasceu o Salvador. De todas as reações ao Natal, eu não quero a reação da indiferença, eu não quero a reação do ódio de Herodes, eu não quero a reação da religiosidade dos escribas, longe de mim. Eu não quero a reação de qualquer outra forma que parta de um ser humano. O que eu quero hoje é a reação dos anjos. O que eu quero hoje é cantar. O que eu quero hoje é louvar. E olha que coisa maravilhosa. Quando a glorificação de Deus no céu é gerada, observem, glória a Deus nas... Onde é isso? Há uma reação na terra. Quando o nome de Deus é glorificado nas alturas, há uma reação na terra. Quando o nome de Deus é glorificado nas alturas, há uma reação na terra. Glória a Deus nas alturas, paz na terra. Então deixa eu lhe falar uma coisa. Quando você dá um glória a Deus,
Quando você glorifica e exalta o nome desse Deus, a primeira reação dentro do seu peito é a paz. Paz. Eu não estou pregando para as paredes. Se você achou que eu vim aqui explicar um presépio, você caiu do cavalo. Eu não vim aqui explicar presépio. Eu vim aqui falar de um Cristo que nasceu numa manjedoura, mas que um dia nasceu em mim. Quando ele nasceu em mim, eu tive paz. Você lembra o dia que Jesus nasceu dentro do seu coração? Então eu tive paz. Pastor, o que aconteceu comigo? Eu também tinha, mas não tenho mais. É que de alguma forma você fez como Herodes, mandou matar. De alguma forma você virou as costas para isso. Dá para fazer do culto de Natal um culto evangelístico? Meu Jesus. É só isso, parece. Jesus, Ele morreu por você. Quando Jesus nasceu então, pastor? Ele nasceu hoje. Eu quero fazer uma oração com você. Pastor, isso aí é Natal? É. Isso que eu preguei aqui hoje é Natal. Nada pode tirar Jesus do seu lugar. Eu termino com essa frase. Precisamos nos levantar diante dessa sociedade e devolver o Natal ao seu dono. O dono do Natal é Jesus. Não é você e nada mais. Amanhã você vai se reunir com as suas famílias. Que coisa gloriosa. Não tem nada mais lindo reunir com a família no dia de Natal. Por quê? Porque Jesus nasceu numa família. Naquela noite eles estavam em família. Amanhã à noite vocês vão se reunir. Vai ter peru, vai ter fiesta, né? Que é aquela, né? Não é bem o peru. Amanhã vai ter maionese com uva passas que você odeia. Amanhã vai ter coisas com maçã no meio, que é insuportável. Mas a gente descobre que a melhor coisa é estarmos em família. Família é tudo de bom. Amanhã você vai ganhar um par de meia. Você já tem 36, vai ganhar amanhã mais uma 37. Amanhã você vai ganhar uma lembrancinha. E tem gente que vai ficar bicudo porque não ganhou de quem esperava ganhar. Amanhã vai ser o dia que nós vamos nos reunir em torno de uma mesa, com uma coca, com limão e gelo. Eu estou pensando isso porque aqui eu estou suando igual tampa de chaleira. Amanhã nós vamos estar em família, não existe nada mais lindo. Amanhã vai ter um amigo secreto. Você vai dar um calçado e vai ganhar um cabide. É sempre assim. Mas vai ter. Não importa que eu ganhei o cabide. O importante é estar em família. Só tem um problema. A maior parte das noites de Natal, dos crentes mesmo, ninguém nem fala de Jesus. Ninguém nem lembra que ele nasceu. Ninguém nem lembra que um dia ele veio ao mundo. É capaz que amanhã apareça até um tio barrigudo vestido de Papai Noel lá na sua reunião. A gente tirou o foco. A gente deixou as coisas de lado. E a gente começou a valorizar mais aquilo que damos e ganhamos dos outros do que aquilo que um dia ganhamos de Jesus. Gente, ele nasceu. Ele nasceu. E nessa noite ele precisa ser colocado no lugar dele, dentro do teu peito. Alguém diz, pastor, que Jesus é esse que nasce dentro de uma manjedoura, lugar onde os animais estavam. Eu também tenho a resposta para isso. Onde mais poderia ser se não fosse numa manjedoura? O nascimento de um cordeiro. O Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, nasceu entre os animais numa manjedoura. Tudo isso ele fez, deixou o seu trono de glória, para que um dia você
tivesse a revelação, tivesse a compreensão que ele precisa nascer dentro de você. Jesus já nasceu dentro de você? Se Jesus nasceu dentro de você, então ele é o rei, ele é o sacerdote, ele é o profeta, ele é a voz de Deus dentro de cada um de nós. Isso é Natal. Vamos ficar de pé? Oh, aleluia! Ao único que é digno. Observem que é o único. O único. Aleluia. Sua mão, feche seus olhos. A ti, ó Rei Jesus, coroamos. A ti, ó Rei Jesus, adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Nós amamos a ti, ó Rei Jesus, coroamos a ti, ó Rei Jesus, adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Aleluia. Eu quero nessa noite, quero fazer um convite para você. Pronto, virou culto evangelístico. É evangelístico. Amanhã o Edson vai disponibilizar, né, Edson, esse vídeo. Não sei se consegue para amanhã. Compartilhe esse vídeo e manda para as pessoas. As pessoas precisam saber que Jesus nasceu. As pessoas precisam saber o que é Natal. As pessoas precisam saber o que você está sabendo nessa noite. Eu quero convidar você, eu vou fazer uma oração. Depois nós vamos ter umas considerações finais. O pastor Eli também vai estar fazendo o encerramento. Mas eu quero convidar você. Pastor, Jesus já nasceu na minha vida, mas talvez a indiferença tenha colocado ele para fora do lugar que é o lugar dele. Pastor, na verdade eu quero ser o rei mesmo da minha vida, e eu descobri que não dá certo. Eu quero que ele seja o rei. Pastor, a bem da verdade que eu vivo só de religiosidade. Eu preciso ter algo profundo na minha vida. Mas nessa noite eu te convido a fazer dele o rei, o sacerdote e o profeta. Nessa noite eu te convido a cantar junto com os exércitos dos anjos, os corais angelicais. Por isso eu quero convidar você a vir aqui à frente, reviver isso, colocar Jesus no lugar dele, dentro do seu coração. Eu quero que você venha aqui e nós vamos estar orando. Se Deus falou contigo nesta palavra, eu quero que você venha aqui imediatamente. Venha receber essa oração. Eu vou estar encerrando essa parte. Pergunta para a pessoa que está do seu lado. Quer ir lá na frente? Eu vou lá com você fazer essa oração. E venha aqui receber essa oração. Aleluia. Aleluia.
Aleluia. Pastor, o que é Natal? Isso é Natal. Isso é Natal. É quando Jesus nasce dentro de nós. Aleluia. 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 E o anjo lhes disse: não tenham medo, porque eu trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, para todo o povo. Na cidade de Davi nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Então, no mesmo instante, apareceu com um anjo uma multidão dos exércitos celestiais. Oh, essa multidão de exércitos celestiais está aqui nessa noite. E eles louvavam a Deus dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Senhor Jesus, nós nessa noite te louvamos. Essa noite nós te agradecemos. Tu és tão maravilhoso. Um dia, Jesus, tu nasceu. Um dia tu veio até nós. Por quê? Por quê? Para nos entregar um presente sem que a gente merecesse. Que amor é esse? Que nascimento é esse? Que Natal é esse? E hoje, nós comemoramos esse dia. O dia em que tu veio. O dia em que a luz tu viu, Senhor, pela ótica humana. Essa ótica miserável, cheia de pecados. Mas tu se fez como um de nós. Com a tua morte, tu matou a morte. Com o teu nascimento, tu nos deu a vida. Oh, Jesus. E hoje a gente se reúne aqui, Senhor, só para te agradecer, Senhor. Só para dar glória a Deus nas alturas. E ainda que não merecêssemos mais nada, a resposta é a paz na terra. É a boa vontade para com a gente. Meu Deus, como tu é maravilhoso. Essa noite nós celebramos o Natal. Mas não somente hoje, amanhã celebro de novo. Depois vou celebrar de novo. Eu quero celebrar todos os dias da minha vida. Porque um dia tu nasceu. Um menino se nos deu. Oh, aleluia. Que coisa mais maravilhosa. Que presença mais maravilhosa. Como é gostoso estar aqui. Como é maravilhoso compreender essas coisas. Como é grandioso iluminar a mente. Nascer o sol da justiça. Comer do pão da vida. Como é maravilhoso. Nós não temos palavra. O maior presente é tu e sempre será tu. Nós te louvamos, Senhor. Vamos juntos para terminar. Glória a Deus nas alturas, paz na terra. Só essa parte, vamos lá. Glória a Deus. Paz. Vamos de novo. Glória a Deus. Paz. Agora para o inferno estremecer. Glória a Deus nas alturas, paz na terra. Uma salva de palmas para esse Jesus que pode todas as coisas e que um dia nasceu entre nós. Volte para o seu lugar glorificando a Deus.